Meu nome é Dina e eu sou professora de Zentangle. No vídeo de hoje eu vou ensinar para vocês estes dois padrões, este que continua nesse espaço e este que continua nesse espaço. Eu combinei esses dois padrões e depois vocês podem combinar os dois ou um dos dois com padrões que eu ensinei nos outros vídeos, nos vídeos anteriores. Então, o primeiro padrão que eu vou ensinar hoje é esse aqui, cujo nome é isocor. Isocor. Se escreve assim. Então, vamos começar. Eu vou fazer os 4 pontinhos. E vou unir os 4 pontinhos e formar a borda. Feito isso, eu vou fazer a corda que vai dividir esse espaço interno em espaços menores. A corda, como eu já falei, pode ter inúmeros formatos diferentes. Contínuas, linhas interrompidas, curvas, retas. Nesse caso aqui, eu vou fazer deste jeito. Parece uma letra Z. Tá? Nesse ponto, eu normalmente já pegaria a caneta e começaria a desenhar o padrão. Só que o isocor, ele é um pouquinho diferente. Ainda com o lápis, e nesse espaço que eu vou dedicar a ele, eu vou fazer linhas curvas. Elas não precisam necessariamente ser contínuas. Eu tô fazendo aqui contínuas para vocês verem que é possível. Meu objetivo aqui é dividir esse espaço em espaços menores, tá? E se eu achar que algum deles ainda está muito grande, eu posso dividir, deixar ele menorzinho. E vou fazer a mesma coisa nesse espaço aqui embaixo. Aqui eu vou fazer as linhas que não são contínuas, só para vocês verem como eu posso mudar. Tá? Aqui eu tô achando que tá um pouco grande, então eu vou dividir. Pronto. Então, eu tenho todo esse espaço dividido em espaços menores. Agora, com a caneta, eu vou criar linhas paralelas, ligeiramente curvas, em cada um desses espaços. Mas eu não vou repetir a curvatura. Cada espaço tem uma curvatura bem diferente do vizinho. E é isso que vai criar esse contraste aqui, que também se apresenta aqui. Estão vendo? Que dentro existe um contraste de linhas. É isso que eu tô buscando. Então, eu vou começar em qualquer um desses espaços e vou fazer linhas bem curvas, paralelas umas às outras e ligeiramente próximas. A proximidade traz textura para o desenho. Então, eu criei o primeiro, o segundo, que está próximo dele, eu não vou fazer nesta direção, senão eu vou repetir. Então, eu vou buscar uma direção diferente. Então, eu começo aqui em cima, por exemplo. E faço as linhas. Nesse caso aqui, eu procuro não encostar estas linhas que eu tô desenhando aqui nas linhas vizinhas. Eu deixo um pequeno espaço, um pequeno respiro, que é exatamente o local onde tá o meu lápis. E eu vou ocupar
todo esse espaço que é o mesmo desde o começo. Agora eu tenho um pequenininho aqui, então eu vou fazer esta curvatura. Movimentar o tile ajuda bastante. Permite que você tenha uma visão melhor e facilita o traçado. Agora eu vou fazer esse aqui. Então, se eu fizer nesse sentido aqui, eu vou estar acompanhando, eu não posso. Então, se eu começar aqui, eu já vou ter um contraste de linhas. Eu procuro manter a mesma distância, uma distância regular entre uma linha, a caneta e outra. Mas lembrem-se, eu não uso régua, eu não estou fazendo um desenho geométrico que necessita de medidas exatas nem nada. Então, é a olho mesmo, tá? Aqui eu não posso fazer com esta curvatura nem com esta. Então, se eu começar daqui, vejam, eu já criei o contraste. Deixa eu pôr pertinho, assim vocês vão ver esse... Estão vendo aqui? Então, agora eu vou continuar. Linhas repetitivas, que são o caso dessa e das outras Disentangle, é o que faz com que a gente tenha a sensação de relaxamento, como se estivesse meditando. Repetir, 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 repetir. E os padrões Disentangle são todos eles baseados em linhas repetitivas. É claro que vocês agora estão aprendendo, então vocês têm que prestar atenção no que eu tô falando, no que eu tô mostrando, mas quando vocês fizerem esse ou outros padrões sozinhos, porque vocês já vão saber fazer, vocês vão ver que isso que eu tô falando se confirma. Eu já terminei de preencher esse espaço com o isocor e agora eu vou começar a fazer esse aqui usando o mesmo raciocínio que eu tive aqui. Cada seção com linhas curvas e a seção seguinte com uma direção e uma curvatura contrastante. Nunca semelhante à da vizinha. Por quê? Porque eu quero criar esse contraste. É isso que deixa o meu desenho interessante. Notem que eu comecei aqui em cima. Os dois espaços estão preenchidos com o padrão isocor. E agora eu vou preencher esses dois próximos espaços com um padrão que se chama Chilon. Eu acho interessante gravar os nomes e eventualmente fazer um passo a passo num caderno, porque quando vocês tiverem muitos padrões, vocês vão querer repetir em novos trabalhos e vão ter pelo menos a referência.
Então, ele é baseado num quadriculado. Só que não é um quadriculado reto de 90 graus, ele é um quadriculado um pouquinho irregular. E esse quadriculado, eu vou desenhar as linhas horizontais, dessa forma eu interrompo e continuo do outro lado. Então, elas são realmente onduladas, essas linhas. Começo aqui, termino do outro lado. Começo aqui e termino do outro lado. Notem que vai ficar um quadriculado realmente irregular por conta das linhas de base que eu tô desenhando agora. Começo aqui, continuo do outro lado. Aqui eu ainda tenho um pouco de espaço que aqui eu não tenho, então eu vou fazer mais uma linha. E agora eu vou fazer as outras linhas, começando por esta aqui. Eu poderia fazer o quadriculado exatamente igual, de 90 graus? Poderia. Essa é uma opção, como essa que eu tô fazendo também é uma opção. Então, aqui, esta linha aqui estaria escondida, essa próxima aqui, tem um pedacinho só dela aqui, e aqui eu vou fazer a próxima. Então, tá aqui o meu quadriculado. Agora eu vou trabalhar com essas meias luas bem rasinhas nas laterais de cada quadradinho, desta forma aqui. Subo um pouquinho, saio de um canto, subo um pouquinho e desço. Saio de um canto, subo um pouquinho e desço. Aqui, ele continuaria aqui embaixo, então eu vou fazer só um pedacinho. Aqui eu vou fazer inteiro, inteiro e inteiro. E continuo fazendo essas subidinhas com a minha caneta. Se é sua primeira vez aqui no canal, eu peço que você se inscreva, não esqueça de dar um like e pode mandar seus comentários, dúvidas, observações, eu vou ficar muito contente. Veja aqui, esta linha, ela não aparece aqui, mas ela estaria em algum ponto mais ou menos aqui. Então, eu tenho que, por uma questão de coerência, eu tenho que parar antes. Essa simulação de que algo continua atrás de um padrão que já existe ou de uma linha é uma característica bastante forte no Zentangle e deixa os seus desenhos mais interessantes. Então, aonde dá, eu termino. Aonde eu tenho a linha completa, eu termino. Vou de uma ponta até a outra. Aonde eu não tenho, eu faço só o pedaço. E vou fazer a mesma coisa na vertical, desta forma aqui. Então, eu uso um lado na horizontal e um lado na vertical. Eu não vou preencher esse outro lado aqui, é um lado e o outro lado. Eu não vou aqui embaixo, por exemplo. Pelo fato do meu quadriculado ter sido um quadriculado bastante ondulado, curvo, cada quadradinho dele assumiu um tamanho. É o que acontece mesmo. Então, agora já tá tudo preenchido e eu vou escolher ou
as minhas meias luas verticais ou as horizontais, nunca as duas, e vou completar, preencher de preto. Nesse meu caso aqui, eu vou preencher de preto só as que estão neste sentido. Começando por essa aqui em cima. Eu vou preencher todas elas de preto. Vejam que o chilon também está terminado. E agora eu vou fazer o sombreado. O sombreado do isocor, eu vou colocar exatamente nessas linhas que originalmente eu fiz a lápis. Porque eu quero acentuar o contraste das curvas. Então, eu vou passar a grafite aonde originalmente estava o lápis. Vou privilegiar sempre um dos lados, porque aí eu marco bem. Dessa forma aqui. E com o esfuminho, eu vou espalhar. Eu posso optar por usar um lápis mais escuro, mais forte, e fazer uma sombra mais intensa. Vocês podem notar que a sombra que tá aqui, ela é mais escura, mas o processo que eu usei é o mesmo. Esse lápis é 2B, se vocês usarem um lápis 3 ou 4B, vocês vão obter uma sombra mais escura. Mas a gente sempre fala que o material básico já é suficiente para realizar um lindo trabalho. É sempre bom colocar um pouco menos e depois acrescentar, caso eu queira mais contraste, do que de uma vez já por muita grafite. Então, aqui tá o sombreado. Além disso, no chilon, eu não vou sombrear o chilon propriamente dito. O que eu vou fazer é sombrear esta margem aqui, porque eu quero dar a impressão de que o chilon tá passando por baixo do isocor. Então, o isocor tá embaixo, então ele tá mais escuro. Preciso tomar um pouquinho de cuidado com esse preto que eu preenchi, não passar demais o esfuminho em cima do preto, porque às vezes a tendência é borrar, principalmente se não tiver totalmente seco. Não precisa passar em cima do preto. E eu espalho, eu uso o esfuminho de preferência deitado, porque aí eu uso essa parte abaulada para espalhar a grafite. Sempre a ponta do esfuminho no lugar onde eu quero mais escuro. Eu ainda vou fazer um detalhe que, se vocês não tiverem possibilidade, não tem importância nenhuma. Essa aqui é uma caneta gel branca. Eu comprei numa papelaria comum, não é difícil de encontrar e eu acho que na internet também não, deve haver várias marcas, tá? Essa aqui minha é uma Uniball. E o que eu vou fazer com ela? Bem numa região qualquer de cada um desses gomos, desses espaços do isocor, eu vou fazer uma linha branca.
vai parecer que aqui bateu uma luz, veja, e deixou uma marquinha de luz, e interrompeu as linhazinhas pretas que eu tinha. Essa linha branca que eu tô fazendo, ela tem uma certa curvatura, ela acompanha a curvatura, veja. Então, o branco, ele tá aí apenas para interromper o caminho da caneta preta. E depois, num conjunto grande de vários deles, assim, com esse recurso, parece que realmente uma luz branca bateu ali. A caneta gel, ela leva alguns minutinhos para secar, então precisa tomar um pouco de cuidado. E o gel também, às vezes, demora para descer. Porque eles dizem que o gel a gente não escreve com ela, a gente deposita a tinta. Mas esse é um recurso que eu tenho. Feito isso, tá pronto o meu tile. Nesse momento, se eu quiser, eu posso colocar mais sombra ou não. E eu vou colocar as minhas iniciais aqui no cantinho. Tomo cuidado de escrever o meu nome e a data no verso, o local onde eu fiz esse desenho e, se eu quiser, também o nome dos padrões. Então, pessoal, por hoje é só. Espero que tenham gostado. E, por favor, aguardem os próximos vídeos. Obrigada.